Olá, meu nome é Giano Rossi, sou professor de filosofia no ensino médio, sou arte educador de teatro e também artista de teatro. Gente, hoje nós vamos falar sobre a maldição da mansão Bly. Eu não vou contar a história, não vou nem dizer como que funciona a trama dos personagens, então não espere isso desse vídeo. Eu vou apenas pegar dois aspectos que eu achei muito interessante na série e tentar fazer um trânsito aí com a filosofia. Bom, direto ao ponto. Quais são os aspectos que eu quero trabalhar aqui com vocês? Eu gostei muito da ideia de que as personagens, né, que aparecem em primeiro momento como fantasmas, as personagens fantasmagóricas, que outrora eram humanos, né? Então isso vocês vão ver lá na história. Elas não têm um rosto, o rosto delas some, tem o rosto desconfigurado, né? Mas a razão de ser desconfigurado é o motivo desse vídeo. Bom, qual é a razão deles serem desconfigurados? Na história das personagens, existe lá uma história que leva esses personagens a terem ódio e rancor. E é interessante isso, né? A série trazer para nós essa ideia de que você está preso no mundo como fantasma e não ter o seu rosto configurado. Tem uma outra parte mais interessante ainda, que além de ter o rosto desfigurado, elas têm o rosto... Elas não têm memória, vão perder identidade. Existe um personagem lá, que vocês vão conhecer, que vai dizer que não quer ficar daquele jeito. Ele já é o fantasma, né, também. E ele não quer ficar daquele jeito. Aí ele mostra lá uma das personagens sem o rosto. E ele fala que justamente aquela pessoa não vai perdendo a identidade, vai perdendo a memória, não sabe quem é e não sabe por que está ali. Bom, agora, onde entra a filosofia nisso? Gente, antes mesmo da filosofia grega, a própria filosofia ocidental, aliás, oriental, que tem suas particularidades, já trabalha com essa questão do quanto que o ódio pode nos cegar, do quanto que o ódio pode nos tirar nossa identidade e, vamos dizer, até a nossa identidade humana, né? Então, percebam que todas as mortes que existem, os homicídios, né? E os homicídios que se tornam feminicídios, né? Eles são fruto do ódio, né? Quando você está em ataque de fúria e de ódio, você pode cometer esse tipo de crime. Porque a primeira identidade que você perde é a sua, né? Você, geralmente, quando a pessoa vai matar alguém, aí, principalmente quando quando o crime é passional, né? Ou o cara usa uma droga, ou ele bebe e fala assim, eu tô nem aí mais pra minha vida. Agora, quero que tudo se dane. Aí ele vai lá e mata a ex, mata a atual, mata até a filha, para atingir a ex, então. Mas perceba a primeira fala, eu tô nem aí mais pra minha vida. Então, a primeira identidade que você perde é a sua, no ódio. Porque... E aí eu acho muito interessante isso na mansão Bly. Por quê? Porque de fato você desfigura, né, isso lá retratado na imagem, né, no pictórico, você desfigura o seu rosto. Você não tem mais rosto, não tem mais endereço, você não se importa mais com o que vai acontecer com você. Principalmente quando o crime passional está ligado ao suicídio da pessoa. Então ela mata e depois se mata. Então ela já foi predisposta a realmente arruinar com
todas as vidas, a dele e a dos outros. E é muito interessante porque a filosofia, ela tenta fazer exatamente isso, fazer com que você não caia no limbo do ódio, do rancor. Então, por isso que hoje nós vamos trabalhar com Sêneca, da tranquilidade da alma. Vamos trabalhar com Nietzsche, um trecho sobre o ressentimento, mas não com o livro diretamente do Nietzsche. Nós vamos trabalhar com uma fala aqui de um artigo, que eu vou deixar lá para vocês a fonte, para vocês pesquisarem, se quiser aprofundar aí. E para falar sobre o final, né? O final da Maçã Bright, que todo mundo, né, se choca, acha triste e tudo mais. Triste mas é um final necessário. É um final necessário, é um final belo, né? É um final importante de entender ele na sua compreensão, até filosófica, que é o que eu vou tentar apresentar aqui. Gente, existem várias leituras possíveis. Essa aqui é apenas a minha, tá? Mas quero compartilhar com vocês. Como curar o desassossego? Lembrando que o desassossego dos personagens é morrer e virar um fantasma se desconfigurando, não tendo paz. Porém, a origem desse desassossego é o ódio, o rancor, tá? A mágoa. E é muito interessante como é expresso, né? A fantasma, ela é aterrorizante. Não, ela até aparece pouco, mas ela é aterrorizante por não ter voz, por não ter rosto. É muito interessante. Vamos lá, o problema. É possível viver sem sofrer? Os fantasmas estão sofrendo. O que torna o homem sempre inquieto e insatisfeito? Há uma insatisfação. E a insatisfação alimenta o terror, né? Quando você é insatisfeito, nada te satisfaz. Parece óbvio, né? Mas se você namorar com uma pessoa assim, ou conviver com uma pessoa assim, seja qualquer outro grau de relação, amizade, ou até mesmo parentesco, você sofre, porque você pode dar um mundo para ela e não será suficiente. E aí alimenta aí um ciclo vicioso absurdo, porque ela carrega você também para o sofrimento dela. Uma vez que você faz de tudo para ela ser feliz e ela não consegue ser. Que isso acontece na Mansão Bright. Aquele fantasma aprisiona outros fantasmas, que aí a gente vai falar sobre o final depois, como que é interessante. Vamos lá. Tese. O sábio deve buscar o ideal da impassibilidade, tá? Ou seja, colocar sob controle racional o seu componente emocional. As emoções são doenças do espírito que perturbam o indivíduo, separando-no da sociedade, fazendo-o preferir a solidão, criam continuamente novas necessidades. A qualidade do sábio, portanto, é a indiferença. E a finalidade de sua existência é a apatia, que nasce da supressão de qualquer desejo. As palavras de Sêneca no texto que se segue são dirigidas a Sereno, um jovem discípulo. As personagens da Mansão Blau e os fantasmas, eles estão presos internamente, tá? Há algo interno a eles. E como eles vão se desprender? Aqui em Sêneca seria você viver conforme a natureza, para Sêneca, que é compreender aquele momento e não transformar ele num rancor, não transformar ele num ódio, não transformar ele numa insatisfação. E isso é interessante porque você vê, no estoicismo, o livro chama-se Da Tranquilidade da Alma, é viver com uma alma tranquila, não perturbada. No filme, isso está colocado como algo que te perturba até além da vida. Mas quando você vê a série, você percebe que aqueles personagens também sofreram em vida, quando eram carnais e não fantasmas. E a razão que levaram eles a ter aquele sofrimento são as razões que
que os estoicos tentam trabalhar aqui. A apatia perante os desejos e principalmente os desejos ruins. Né? Mas, bom, a questão é como se faz isso, né? Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem como o Sêneca opera isso. A insatisfação manifesta-se de várias formas. Então, tá insatisfeito. Olha o que ele diz. Todos sofrem dessa mesma doença. Tanto os que padecem pela volubilidade, né? A pessoa é volúvel, não sabe o que quer, pelo tédio ou pela contínua mudança de humor, que pranteia sempre o que abandonaram, quanto os que se entregam à indolência e à indiferença. Junte ainda aqueles que se comportam como os que têm sono leve. Viram-se continuamente na cama e mudam de uma posição para outra, até que encontram descanso na lassidão. De tanto mudar a condição da própria vida, terminam naquela em que os surpreende não o fastio da mudança, mas a velhice, que é preguiçosa diante das novidades. Existe, por fim, os que são pouco volúveis, não por coerência de caráter, mas por inércia, e vivem não como gostariam, mas como sempre fizeram, desde o começo. Portanto, as variedades do mal são numerosas, mas o resultado é o mesmo. Estar sempre satisfeito consigo mesmo. Então, qual é o resultado? Estar sempre satisfeito consigo mesmo. E isso decorre dos desequilíbrios internos e dos desejos duvidosos e não realizados. De fato, os inquietos nem mesmo tentam ter o que desejam. Olha que interessante, os inquietos nem mesmo tentam ter o que desejam. Ou então não conseguem obtê-lo. Motivo pelo qual vivem numa esperança vã, inconstantes e agitados, como sempre acontece aos que são incapazes de decisão. Procuram por todos os meios satisfazer os seus desejos. Fazem projetos, depois cometem ações desonestas e arriscadas. E, se a sua obra não alcança sucesso, são atormentados por uma vergonha inútil e lamentam-se não por ter desejado o mal, mas por tê-lo desejado sem propósito. Bonito, né? Vou até repetir. Lamentam-se não por ter desejado o mal, mas por tê-lo desejado sem propósito. Então, são tomados de remorso pelo que fizeram e pelo medo de repeti-lo. E insinua-se neles aquela agitação de espírito que não encontra saída, porque não sabem nem dominar as paixões, nem se entregar a elas. Eis a incerteza própria de uma vida que não se pode realizar, e a preguiça de um espírito entorpecido em meio a desejos frustrados. Desejos frustrados está presente na Mansão Bly. Do que fala a Mansão Bly, entre várias coisas que se fala ali, que também fala de amor, que vamos falar daqui a pouco. Estamos ainda nos personagens aterrorizantes, né? E por que eles são aterrorizantes? Porque você pode se tornar um personagem aterrorizante na sua vida. Aterrorizando as pessoas com a sua negatividade. Hoje é uma palavra muito em voga, né? Toxicidade. Então, você meio que disfarça o quanto você deseja o mal para alguém, porque você é incapaz de fazer o bem para si, né? E aí, disfarçadamente, você carrega as pessoas para esse círculo do mal, que é o que acontece na Mansão Bly. É importante notar na Mansão Bly que algumas pessoas são levadas pelo fantasma porque ela também tem um pouco da característica do fantasma que o Sêneca apresenta aqui. Ter desejos ambiciosos demais,
desejos da quais você vai pôr até em risco ou mata uma outra pessoa. Ok? Mas tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que morrem injustamente ali naquela mansão. São levadas por uma confiança na autoridade. Vocês sabem? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Mas eu vou dar um toque aí. Tem um menino, né? Tem uma mulher que é conduzida para algum lugar e acaba sendo, né, morta lá. Mas ela é uma pessoa boa. Porém, ela foi conduzida justamente por essa bondade, por acreditar que quem estava ali era aquele menino, né? Então, isso também é um outro aspecto muito interessante da mansão, porque a forma física era um menino, mas a espiritual não era, e todo mundo sabe por quê, né? Quem assistiu a série sabe. Não era um menino que estava ali. E aí isso é interessante, né? Além da autoridade do menino ser praticamente chefe dela, mas ainda também tem a questão de ser uma criança, né? De ter uma forma, como podemos dizer, fora de suspeita. Isso é muito interessante. Que aí volta de novo a filosofia, que trabalha, vamos lá, de novo, particular e universal, e trabalha com aparência e realidade, ou aparência e falsidade, ou verdade e falsidade, ou verdade e mentira. Então, podemos ser levados por um objeto que nos transmite na aparência a bondade e ele está carregado de maldade. Pode ser gente próxima a você. Você pode estar perdendo uma amizade por uma pessoa que destrói essa amizade às suas costas. Você pode ter perdido o emprego por aquele que tomou café com você, almoçou, jogou sinuca, tomou a pinga lá, no horário do almoço lá com você, e jogou a sinuquinha, e você mal sabe o que ele pode ter feito para o seu chefe, né? Isso acontece muito. Então, por que confiamos demais, né? Bom, um outro filósofo muito interessante vai trabalhar com um conceito que é muito presente nas personagens, que é o conceito de ressentimento. O nome desse filósofo é Nietzsche.